Olá, aluno, tudo bem com você? Bom, chegamos na nossa atividade de quinta-feira. Hoje é quinta, dia 6/5/2021, então é 6 de maio de 2021 e nós teremos atividade de matemática. Vamos começar. Atividade de matemática. Observe o material dourado e represente de forma numérica a quantidade de cada conjunto. Bom, então aqui nós temos as imagens do material dourado, só que nós temos vários conjuntos. Então, por exemplo, esse aqui é um. Aí, nós temos aqui, ó, vou passar embaixo, o segundo, o terceiro conjunto e o último conjunto, certo? Então, tá bom. O que nós temos que fazer? Observar o material que tem no conjunto e representar de forma numérica, ou seja, com números. Então, esse primeiro conjuntinho aqui, ó, qual a quantidade que ele representa? Então, nós sabemos que uma barrinha dessa daqui, ó, de material dourado, ela contém 10 unidades, certo? Então, vamos conferir, ó, um quadradinho, vou fazer de outra cor. 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada conjuntinho desse, cada barrinha dessa, tem 10 unidades. Então, se nós temos 10 unidades nessa barrinha e temos uma outra barrinha, quantas unidades tem nessa segunda barrinha aqui? 10 unidades. Então, 10 com 10, 20 unidades, certo? E tem outras unidades soltas aqui, ó. Quantas nós temos, ó? 1, 2, 3. Então, se duas barrinhas do material dourado é igual a 20 unidades, se a gente juntar com essas 3 unidades que estão soltas aqui, vai ficar quanto? 23 unidades, certo? Então, 23. Se você colocar o número, ó, você vai ter assim, ó, 23. O 20 representa a dezena e o 3 a unidade, certo? Então, são 2 dezenas e 3 unidades. É o número 23. Aí, o que você vai fazer? Pegar o seu lápis e escrever aqui em cima, ó, dessa linha. Você vai representar de forma numérica o número 23, tá bom? A mesma coisa você vai fazer nos outros 3 conjuntos. Vai observar quantas dezenas e quantas unidades nós temos. Então, a cada 10 unidades, que é uma barrinha, nós formamos uma dezena, certo? Se tiver 2 barrinhas, são 2 dezenas. Os quadradinhos que estiverem soltos são unidades, tá bom? Então, agora eu vou deixar vocês tentarem sozinhos os outros conjuntinhos. 2. Complete as janelas dos prédios de modo que fiquem em ordem crescente. Então, vamos lá. Aqui nós temos vários desenhos de predinhos. Alguns têm janelinhas
e os outros ainda não tem. Então, nós vamos completar todos os predinhos com a janelinha, certo? Como, Pro? Em ordem crescente. O que é a ordem crescente? É a ordem que cresce, ela aumenta. Então, nesse predinho aqui, ó, nesse primeiro, já tem janela, certo? Ele já tem uma. O segundo não tem, então no segundo nós vamos fazer, porque ele não tem. Os que já tem, nós vamos deixar do jeito que está. Aí tá bom. Se no primeiro prédio tem uma janelinha, e no segundo eu vou ter que crescer o número de janelinhas, quantas janelinhas eu vou colocar no segundo prédio? Duas, né? Duas janelinhas. Então, você vai vir aqui e vai desenhar duas janelinhas nesse prédio. Depois, você vai lá para o terceiro prédio, que é esse daqui, ó. Quantas janelinhas tem que ter nesse prédio para ficar em ordem crescente de janelas? Aí você vai pensar e vai desenhar. Depois você vai vir para esse aqui, ó. Esse aqui já está desenhado. Quantas ele tem? 4. Então, quantas janelinhas vai ter que ter nesse outro prédio aqui? Ele vai ficar em ordem crescente. E para você ver se você está acertando, conte quantas janelinhas tem nos prédios que já está desenhado. E depois você conta as janelinhas dos prédios que estão do lado para você ver se está certo aí essa ordem, tá bom? Bom, aqui na 3 é uma tabela numérica que vocês vão completar. Então, toda semana a gente manda um pouquinho de números para vocês na sequência numérica, tá? E dessa vez nós vamos até o número 100. Você já conhece até o número 100? Bom, se você não conhece, você vai seguir a tabela. Como assim, Pro? Então, se você olhar aqui na primeira linha, nós temos o número 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. Aqui, ó, na segunda linha, nós temos o número 61. Então, nós já passamos do número 50 para o número 60, certo? Como que você vai completar essa tabela? Você vai olhar sempre a unidade do número de cima, que é esse aqui, ó. Se a unidade é 2, aqui também vai ser 2. Mas, ao invés de colocar o número 5, você vai colocar o número 6. Porque quando muda a linha, já muda a dezena, certo? Então, aqui vai ser 62. Aqui vai ser 63, 64, 65 e assim por diante. Depois, nós vamos para a linha do 70, depois do 80 e depois do 90. E aí, nós vamos chegar lá no último quadradinho com o número 100, tá bom? Então, sigam a sequência e completem a tabela. Bom, agora nós vamos continuar a atividade no livro didático de matemática, tá? Então, pode abrir o seu livro na página 38, tá? Nós vamos fazer a atividade 1 e 2. Então, vamos lá. Aqui só mostra a atividade 1, daqui a pouco eu mostro a 2. Contando e comparando. Dona Helena e seu Antônio dividem as tarefas da casa. Após o jantar, enquanto a Dona Helena lava a louça, o seu Antônio enxuga e guarda tudo no armário. Então, olha aí o armário deles. Observe a arrumação que eles fazem no armário. Depois de observar essa imagem, vocês vão responder as alternativas. Então, aqui, ó, na alternativa A, tem uma perguntinha. Quantos pratos há no armário? Então, vocês vão contar os pratos que o seu Antônio secou e guardou
e vão responder quantos são os pratos. Na alternativa B, a pergunta é: quantas são as xícaras? Então, a xícara é aquele copinho que a gente toma café, só que ele tem uma abinha do lado que a gente segura, tá? Então, tá ali de verde na imagem. Quantas são as xícaras? Na alternativa C, a pergunta é: quantos são os copos? Tá? Então, você vai contar, observando a imagem e vai responder. Na alternativa D, a pergunta é: o que há mais? Pratos, xícaras ou copos? Então, você contou aí quantos pratos tem, quantas xícaras tem e quantos copos tem. O que tem mais aí? Tem mais pratos, tem mais xícaras ou mais copos, tá? É isso que você vai responder na alternativa D. Depois, na atividade 2, ainda na página 38, você vai desenhar. Então, fala assim, número 2. Desenhe a quantidade de copos necessários para as pessoas que moram em sua casa, um para cada pessoa. Então, por exemplo, aqui na minha casa moram 2 pessoas. Então, se precisasse de um copo só para cada um, na minha casa precisaria apenas de 2 copos. Agora você vai descobrir quantas pessoas moram na sua casa. Então vamos supor que tenha você, o papai e a mamãe. São 3 pessoas. Ai, Pro, mas eu tenho irmãozinho, então já tem mais pessoas. Tem a avó, ou eu moro com a tia. Você vai descobrir quantas pessoas tem na sua casa, tá? E aí você vai desenhar aqui um copo para cada pessoa, tá bom? Então desenhe e pinte, tá? Com muito capricho. E essa é a atividade de hoje. Nós acabamos por aqui. Amanhã nós ainda temos atividade de português e depois vocês vão poder descansar um pouquinho no fim de semana, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.